Olha, foi uma semana difícil para o governo Bolsonaro no Congresso. Mesmo comprando o Centrão e o Bolsonaro distribuiu cargos em ministérios, cargos de primeiro e segundo escalão e também de terceiro escalão para aliados dos deputados do Centrão, dos senadores do Centrão, colocou gente do Centrão na vice-liderança do governo, tirando até deputados bolsonaristas, começou a tirar os olavistas, quer dizer, esse pessoal da ala ideológica que está com o Bolsonaro desde o começo, começou a tirar eles todos para colocar os bandidos do Centrão, e mesmo assim o Bolsonaro sofreu três duras derrotas nessa semana no Congresso. E mais do que isso, como se não pudesse piorar, na semana que vem tem discussões sobre a reforma tributária e o que o Bolsonaro quer impor provavelmente não vai dar certo, e ainda o Congresso vai votar vetos que o Bolsonaro fez em projetos que foram aprovados e sancionados nesses últimos meses, principalmente em projetos que dizem respeito à pandemia. Então, o Congresso vai ser um termômetro para ver se eles estão ou não com o Bolsonaro. Eles podem simplesmente derrubar a maioria dos vetos do Bolsonaro, se não todos os vetos do Bolsonaro. Então, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro no Congresso, no quesito de ele tentou comprar o apoio do Centrão, ele gastou muito, ele entregou vários cargos, ele rachou boa parte da base dele e ideológica do gado dele, e ele não conseguiu formar a maioria que ele tanto queria. Ele consegue se salvar do impeachment, mas ele não consegue formar uma maioria e não vai conseguir, e vai continuar sem conseguir governar. Esse é o tamanho do problema que está o Bolsonaro, porque se ele não consegue governar, ele não consegue aprovar nada, a chance dele cair lá no futuro é muito maior. Por quê? Porque o Centrão tem um preço, só que o preço do Centrão varia de acordo com o momento político do comprador. E no caso, o momento político do Bolsonaro era muito ruim. Agora, com o Queiroz solto, e com o recesso do judiciário, quer dizer, os magistrados estão todos de férias, o Bolsonaro deu uma aliviada, mas em agosto vai voltar. A chance do Queiroz ser preso, eu já falei aqui, repito quantas vezes quiser, chance do Queiroz ser preso de novo é 99,9%. O Gilmar Mendes é o relator do caso da rachadinha no STF, ele vai ferrar com o Flávio Bolsonaro. As investigações vão começar, que já estão, vão começar a dar mais e mais frutos, investigações que já deram fruto. Então o termômetro vai subir muito a partir de agosto, e o preço do Centrão também vai subir. Mais do que isso, tem eleição municipal, o Bolsonaro vai ter que dar apoio para os candidatos, não apoio assim, eu te apoio, sim apoio financeiro. Apoio financeiro quer dizer liberar verbas para os candidatos do Centrão para que eles consigam eleger aliados para roubarem mais dinheiro. Afinal, se eles conseguem eleger deputados, prefeitos, aliados, eles vão roubar muito mais do que já estão roubando ou manter a corrupção que já fazem. Então, o Bolsonaro está com um problemão. Eu vou falar aqui sobre isso tudo, o problema dele no Congresso. Mas antes, um segundinho. Você é contra o desgoverno? Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque o Bolsonaro ele tem muito poder nas redes sociais, a gente sabe disso. Então, para a gente fazer frente a esse poder, um segundinho, você se inscreve no canal, ajuda a fazer número, a fazer oposição ao Bolsonaro, e o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente, porque quanto mais inscritos tem o canal, mais chance do YouTube mostrar os vídeos na página inicial do YouTube para quem não é inscrito também entrar e acabar se inscrevendo no canal. Então, um segundinho é de graça e você ajuda muito. Aproveita, curte o vídeo, deixe seu comentário sobre o que você acha do Bolsonaro com o Centrão, essa aproximação que o Bolsonaro tem. Não virou um casamento ainda, porque o Bolsonaro não está conseguindo. O Centrão faz o charminho, o Bolsonaro vai, e aí o Centrão fala, não, assim, agora ainda não. Aí o Bolsonaro vai de novo, dá mais, e o Centrão, não, calma, não vai ter casamento não. Olha só, tá difícil pro Bolsonaro. Essa semana, a primeira derrota do Bolsonaro foi quando acendeu o alerta. Você fala, putz, ferrou. Tem um projeto, e é só para ver o posicionamento do Bolsonaro. Tem um projeto que que foi aprovado, que era o projeto de dar uma indenização de 50 mil reais, até 50 mil reais, para profissionais de saúde que forem infectados com a Covid-19. Afinal, eles estão trabalhando, estão lá, então uma indenização é muito justo para eles. Minha opinião, sua opinião você pode deixar. É justo ou não é? Opinião do Bolsonaro? Não tem que pagar nada, eles que se danem. Você estava trabalhando e pegou Covid, morreu, não sei o que, dane-se. O problema é seu, como disse o Bolsonaro, ele não é coveiro, todo mundo morre um dia, então que se dane. Esse é o posicionamento do governo. Só que o governo esqueceu de combinar, não esqueceu de combinar, tentou combinar com o Centrão, mas não conseguiu. O Centrão impôs uma derrota ao governo, o Centrão e a esquerda juntos
impuseram uma derrota forte ao governo, porque isso vai afetar os cofres públicos. A gente sabe que enquanto a esquerda governava para distribuir renda para todo mundo, que foram 13 anos de governos do PT assim, o Bolsonaro, ele quer distribuir renda para os bancos, por isso que ele deu 1,2 trilhão para os bancos, e agora 50 mil para um profissional de saúde, uma enfermeira, um médico que ficou infectado, que morreu alguma coisa. Não, que se dane, é isso que o Bolsonaro quer, que todos se danem, porque o dinheiro vai todo para os bancos, é isso que o Bolsonaro faz. Pois bem, sofreu uma derrota, aí eles já acenderam o alarme e falaram, opa, peraí, tem coisa errada. Continuaram com reuniões, continuaram comprando aquele Arthur Lira do PP, do quadrilhão do PP, se chama quadrilhão, ele não é uma quadrilha, é um quadrilhão do PP, que era partido do Bolsonaro. O Arthur Lira tá sempre com o Bolsonaro, estão morrendo de amor, estão assim, e aí teve o projeto de aprovar apoio de 1,6 bilhão ao esporte, que eles são esportistas, o esporte parou no mundo, o esporte parou com a pandemia. Quem depende do esporte para viver tá ferrado. E eu não tô falando de jogador de futebol, de Neymar, de Ronaldinho Gaúcho, desses bolsonaristas milionários, não. Eu tô falando de gente que depende mesmo do esporte, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, que ganha 3, 4 mil reais por mês, que tá ferrado, porque não consegue trabalhar, tá treinando e tudo mais e não consegue. Aí o Congresso foi aprovar 1,6 bilhão, que não afeta tanto os cofres públicos, para ajudar o esporte. O governo primeiro tentou paralisar a votação, tentaram, não vamos deixar votar. Como é que se faz isso? Tem uma série de maneiras na Câmara dos Deputados e no Senado para você paralisar uma votação, para obstruir, como eles falam, vamos obstruir a pauta. Uma delas é não ter quórum. O que é quórum? Tem 513 deputados, precisa de um quórum, que é o número mínimo de deputados na sessão, para que isso possa ser votado e essa votação valha. Porque se tiver menos, é uma votação ilegal, uma votação que não vale nada. Então, e aí nem fazem a votação, claro. Então o governo falou, vamos todo mundo sair daqui para que não vote. Não adiantou, o pessoal do Centrão ficou. Aí, o que aconteceu? Não apenas ficaram, como aprovaram. Aí o governo falou, pô, mas peraí, a gente não queria nem votar isso aqui, a gente é completamente contra. Outra coisa que o governo Bolsonaro é contra. Aliás, se você conhece qualquer pessoa que trabalha com esporte ou que seja fã do esporte, compartilha esse trecho do vídeo para que essa pessoa fique sabendo. Quem quer que os esportistas morram de fome é o Bolsonaro. Quem criou o Bolsa Atleta foi o governo Lula, que é o Bolsa Atleta que fez o Brasil ganhar recorde de medalhas, porque praticamente todos os medalhistas do Brasil nas últimas Olimpíadas eram do Bolsa Atleta, exceto dos esportes tipo vôlei, futebol, exceto esses esportes, quase todos vinham do Bolsa Atleta. O Temer sucateou o Bolsa Atleta, o Bolsonaro acabou completamente, não tem nem mais ministro do esporte, e agora não quis nem socorrer os esportistas, que se danem. É claro que tem Neymar, sei lá, Gabigol, Ronaldinho Gaúcho, eles são bolsonaristas, é fácil, assim, apoiar um governo que não está nem aí para a sua área de trabalho, no caso deles é do esporte, quando você ganha 2 milhões por mês, 3 milhões por mês. Aí, nossa, reduziram o meu salário em 70%, diz o Neymar. Agora, em vez de ganhar 10 milhões de reais por mês, eu ganho só 3. Pô, que triste. É isso. Então, esses são os bolsonaristas, a gente vê o caráter deles e o governo Bolsonaro, mais uma derrota. Aí eles falaram, pô, peraí, a coisa tá feia. E aí sofreram outra derrota que foi uma surpresa para eles. Isso surpreendeu o Bolsonaro. A reforma tributária que está para acontecer, o bolsonarismo, eles estão, não sabe por quê, mas eles estão demorando muito com essa reforma, demorando. E aí, o Paulo Guedes tá para enviar essa reforma na semana que vem. Olha, o Paulo Guedes está falando isso semana que vem, desde o meio do ano passado. Eu lembro disso em julho. Não tinha nem aprovado a Previdência ainda. E o Paulo Guedes, não, semana que vem eu envio o projeto já da tributária para a gente encaminhar tudo junto. Olha, passou um ano, ele ainda está falando que vai ser semana que vem. Inclusive o PSDB, na nota em que fez contra o Paulo Guedes, falou, a reforma tributária administrativa ficam sempre para a semana que vem. Exatamente isso. Aí o Guedes promete, de novo, para a semana que vem. Só que o Centrão começou a discussão nas comissões sobre a reforma sem o governo. Os deputados governistas não estão aqui, o Paulo Guedes não enviou a reforma, dane-se, vamos começar a discutir o que a gente quer, o que a gente não quer, sem o governo. Aí depois o governo entrou na discussão, mas eles foram surpreendidos. Aí eles falaram, pô, peraí, a gente está distribuindo cargos, distribuíram mais de 500 cargos. Quer dizer, imagina, lembra da prática da rachadinha que o Flávio Bolsonaro faz? Como é que era? Ele pega algum amigo, no caso familiares do Queiroz ou de qualquer outra pessoa, ele pega, coloca no emprego, ganhando 10 mil por mês, a pessoa devolve 90% do salário, então ele embolsa 9 mil reais por mês de dinheiro público, é roubo de dinheiro,
rouba 9 mil reais por mês, e a pessoa, que é um funcionário fantasma, ganha 1.000 sem trabalhar. É isso, ó, você fica com a boca fechada, você dá 9, ganha 1.000, não faz nada, ganha 1.000 reais por mês. Tá, agora imagina quando o governo começa a distribuir centenas de cargos para aliados dos parlamentares do Centrão. Aí imagina o tamanho da prática da rachadinha. Aí você fala, putz, realmente, Agora imaginem salários que são 25, 30, 35, 40, 50 mil por mês. Alguns são menores, são 15, 20, só 15 mil por mês. Agora imagina o tamanho da rachadinha nesses cargos. Mais do que isso, imagine que a maioria desses cargos são valiosos porque eles têm poder de verba. Aí imagina, por exemplo, quando o Bolsonaro entregou o Banco do Nordeste para um dos membros do quadrilhão do PP, quer dizer, o Banco do Nordeste tem uma verba de 40 bilhões de reais. Quanto dessa verba esse cara, que é um cara que já faz parte do quadrilhão do PP, é o nome do esquema de corrupção dele, o que você acha que ele vai fazer com a verba de 40 bilhões de reais? É claro que ele não vai roubar tudo, porque não tem como, mas você acredita que ele vai zelar por esse dinheiro como se fosse o dinheiro dele, como se ele fosse um grande administrador de banco, ou você acha que vai ter alguma coisa errada? Comenta aí. Agora imaginem todos os outros cargos que o Bolsonaro distribuiu para o Centrão. Aí ele fez tudo isso e o Centrão vai lá e fala, a gente não tá contigo, em qualquer proposta que tiver você vai perder. O Bolsonaro fala, pô, aí ferrou. Aí não tem o que fazer. Porque se o Centrão está falando isso em propostas que são minoritárias, e quando chegar alguma proposta mais importante para o governo, ele começar a levar porrada. Quer dizer, o Bolsonaro já vinha sofrendo derrota atrás de derrota no ano passado. Aprovaram a reforma da Previdência, mas o Bolsonaro sofreu várias derrotas no ano passado. Só aprovou a reforma da Previdência porque a gente sabe que o Maia quer aprovar essas reformas, custe o que custar. Mas, senão não ia. Se o Maia não quisesse, não ia. Mas mesmo depois de comprar o Centrão, continua. Então o Bolsonaro tá nessa, ele não sabe o que fazer, tá batendo desespero porque o preço do Centrão tá para aumentar. Olha só, a gente tá no meio de julho, já acaba o recesso do judiciário, já o STF julga e o caso do Flávio volta para a primeira instância. Já o mesmo juiz da primeira instância que mandou prender o Queiroz, a esposa, manda prender de novo e mais ainda, os procuradores da primeira instância apresentam denúncia contra Flávio Bolsonaro, contra Queiroz, contra a esposa do Queiroz, filhas do Queiroz, contra todo mundo. E aí eles podem muito bem pedir a prisão de todo mundo e o juiz falar, vamos prender. E aí qual vai ser o preço do Bolsonaro para comprar o Centrão? O que um deputado do Centrão vai querer para tirar foto do lado do Bolsonaro, para ficar com o Bolsonaro, para votar com o governo Bolsonaro em tudo? O preço vai aumentar muito, mas aí você lembra, só lembre-se que aquele processo que está o Bolsonaro contra o Moro, a investigação tá para acabar. E o Augusto Aras vai chegar no momento que ou ele apresenta a denúncia contra o Bolsonaro ou não. E se ele não apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, é uma vergonha sem fim, porque tem todas as provas e indícios de crime. Aí acabou Brasília, aí vira uma tempestade gigantesca. E se ele apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, o preço do Centrão aí triplica o preço aqui. O Bolsonaro já não tem mais cargo para distribuir. Esse é o drama que eu falei cerca de 3 semanas atrás. Eu fiz um vídeo aqui e no meio do vídeo eu falei, olha, o Bolsonaro não tem cargo para distribuir mais. Ele distribuiu tudo onde dava. Só se ele começar a demitir ministro para colocar ministro do Centrão. É a única hipótese do Bolsonaro continuar. Só que quando ele tentou colocar um ministro mais ligado ao Centrão no Ministério da Educação, os olavistas, que é a ala ideológica do governo Bolsonaro, começaram a atacar o ministro e atacar o próprio Bolsonaro, chamar ele de covarde, de tudo. Ele teve que recuar. Então o Bolsonaro está numa sinuca de bico. Ou vai ou racha. E em algum momento denúncias serão apresentadas contra ele. Quando é apresentada uma denúncia contra ele, essa parte que muita gente não sabe, há uma votação, houve 2 vezes no governo Temer, que é uma votação de se ele vai ser investigado oficialmente, o presidente da República, ou não. É uma votação como uma votação de impeachment, precisa de 2/3 para que ele seja investigado. Se ele for investigado, ele é afastado por 180 dias. Nenhum presidente na história jamais foi afastado e voltou. Então o Bolsonaro está numa que ele fala, eu não consegui maioria, mas eu tenho 1/3. Eu consigo me livrar de um afastamento, de um impeachment, tal. Só que o preço vai subindo. Quando o preço vai subindo e ele não tem mais cargo para distribuir, o que ele faz? Exato. Eu também não sei. Ele também não sabe. Se você souber, não comenta, porque tudo que eu falo aqui ele acaba fazendo depois. Vai que eles estão assistindo o vídeo, né? Então não comenta se você souber. E vamos nessa briga entre todos eles. Eu sempre torço para a briga que o Bolsonaro, o Centrão, o Sérgio Moro, que eles todos continuem em desacordo, porque assim eles não destroem tanto o Brasil. Cada dia que passa que eles não conseguem destruir o Brasil é um dia que a gente ganha de fôlego para que
venham novas eleições, a gente consiga fazer o Brasil voltar para o caminho certo. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha e, claro, se inscreve no canal. Falou!